Congresso Luso Brasileiro. É importante nós podermos estar aqui juntos, compartilhando este momento. Essa mesa que a gente está fazendo agora, né, essa mesa redonda 11, ela vai contar com a participação de 3 professores, com 3 apresentações. Eu vou agora descrever as 3, para que as pessoas que já estão na sala aí tenham consciência de qual é a sala que a gente está ocupando e qual é o momento que a gente está, tá bom? A apresentação 1 será a psicoterapia fenomenológica na orientação russeliana, reflexões e retorno aos fundamentos, com o professor Jean Marlos Pinheiro Borba. A segunda apresentação será processos psíquicos de adoecimento e mudança e o método ADIATI, uma investigação psicológico-fenomenológica, professora Maria Clara Jossi. O terceiro, conjugalidade e generatividade, pesquisa psicológico-fenomenológica sobre transmissão psíquica na praxis psicoterapêutica do método ADIATI. A gente vai ter 30 minutos para cada apresentação, tá bom? Eu vou tentar deixar a minha câmera fechada. Quando eu abrir, vocês já sabem que é porque está chegando o momento, para a gente não ter aquele avisozinho sonoro, aquelas coisas, então a gente vai poder ter essa clareza, tá? Eu queria agradecer a presença dos 3 professores, queria agradecer também a ajuda aí da Suzane, agradecer a toda a organização do Congresso que está aqui conosco. Você que está na sala e que quer fazer alguma pergunta, pode colocar no chat. Se vocês já tiverem outras palestras do nosso congresso, você já teve a experiência de usar o chat lá embaixo, a setinha. É só você colocar, a gente vai repassar essas perguntas para o palestrante, tá bom? Aqui no final a gente tem, depois dos 30 minutos de cada um, a gente vai ter aí também uns 20, 25 minutos para que a gente possa trabalhar as perguntas. Então, guarde suas perguntas, anote, para que a gente possa, no final, fazer um fórumzinho e conversar um pouco mais abertamente com todos os componentes da mesa. Professor Jean Marcos, tudo bem? Podemos começar? Jean Marlos? Oi. Jean Marlos sumiu de novo, gente. Ai, meu Deus. Esse computador dele está numa rebeldia, né, gente? Meu Deus do céu. É rebelde, Jean Marlos, esse computador seu. Mas nós vamos começar, então. Então, com vocês aí, professor Jean Marlos e a psicoterapia fenomenológica na orientação russeliana, reflexões e retorno aos fundamentos. Muito obrigado a todos. Podem fazer comentários lá e a gente está agora para o nosso deleite aqui. Bom, gente, boa tarde. Queria saudar a todos, dizer que é um prazer estar aqui, né? Nessa perspectiva do trabalho online. Infelizmente, eu passei as semanas trabalhando na apresentação do PowerPoint, mas por conta desse problema no meu computador, eu não estou conseguindo carregar. Então, eu vou tentar aqui colocar algumas coisas no PowerPoint que eu tinha preparado para vocês, né? E também a partir de um texto que eu fiz de algumas ideias, né? A primeira coisa que eu poderia dizer é de onde é que parte esse interesse, né? Qual é a motivação para esse trabalho, né? E também queria pedir desculpa para vocês, quem não me conhece, eu tenho um trabalho com animais, né? Intervenção assistida com animais, interação homem-animal. E uma dessas cadelas que fez o trabalho comigo, ela está doente, né? Ela já é uma idosa, está sem andar, e ela está exatamente nesse momento, ela estava dormindo e acordou exatamente no momento da apresentação. Então, como eu estou sem ninguém para cuidar dela, eu vou ter que ficar entre a apresentação e esse cuidado. Então, queria pedir desculpa para vocês, não é nada que atinge vocês, mas me atinge diretamente, mas é o meu vivido, é a minha vivência, eu vou ter que dar conta dela, né? É uma questão de cuidado aqui. Então, assim, a motivação central basicamente, eu tenho um tempo aí de 8 anos de exercício na clínica, que começa com um trabalho de psicologia social fenomenológica, uma clínica social,
né, em obras sociais mantidas por uma igreja católica, e que a gente começa a fazer o atendimento lá a partir da orientação fenomenológica. A escolha, né, pela temática russeliana tenta, num primeiro momento, suspender todas as críticas dirigidas à Russell, né, principalmente ao fato dele ter sido ou não ter sido um psicólogo clínico, como se a gente tentasse buscar uma clínica dentro da obra russeliana. Não é disso que eu estou falando. Eu estou fazendo exatamente uma recuperação dentro desse tempo, uma tentativa de aproximação dos fundamentos russelianos que podem ser rigorosamente aplicados na clínica, né? Pensando a psicologia clínica num aspecto muito mais amplo, como eu falei de interação assistida com animais, eu tive uma experiência que foi muito significativa, que foi o contato com idosos institucionalizados e a visita a esses idosos em leito, em cadeira de rodas, nas suas atividades, e a partir desse contato a gente também fez uma escuta clínica no próprio ambiente deles, mediado, né, pela orientação russeliana. E mediado principalmente ou assistido, né, como a terminologia diz, pelo animal, né? Então isso fortaleceu um pouco que eu abrisse uma outra área de trabalho, né, que é a interação homem-animal. Então, durante esses anos, eu venho tentando fazer essa investigação, essa pesquisa, né, para localizar textos e fundamentos que me ajudassem a dar uma fundamentação. Então, isso começa, na verdade, com uma busca de textos que obrigatoriamente se referiam a uma possível aplicação ou uso da fundamentação russeliana dentro da psicologia clínica. O que a gente vê, geralmente, não é isso. E há diferentes posições em relação dessa conversão, se é possível, se não é possível, o que é possível. A gente tem a grande maioria com outros, né, fenomenólogos existenciais e psicólogos de orientação fenomenológica que fazem relação com filósofos da existência. A minha proposta, né, e o meu trabalho tem sido exatamente não sustentar nos filósofos da existência, mas quando e se necessário for, e se possível for, fazer apenas um diálogo. E aí existem alguns, né, que nessa minha trajetória eu fui me aproximando, e eu posso destacar assim, muito brevemente o Ortega y Gasset, o Alfred Schultz e a Edith Stein por último, né, e que teve uma relação com Russell. Então, eu sei que isso é uma proposta ousada, eu sei que é uma proposta extremamente polêmica, principalmente porque quando as críticas são dirigidas a isso, Russell não era um psicólogo clínico, Russell não tinha um trabalho clínico, ele era um matemático de formação. Bom, se a gente for partir desse pressuposto, a gente vai ver que quase todos aqueles que criaram, né, os aspectos da psicologia não tinham obrigatoriamente essa base na psicologia. Eles vieram de outras áreas, Skinner, Freud, e desenvolveram seus estudos e tomaram a psicologia como uma área de trabalho. Dito disso, né, o que seria, então, retornar aos fundamentos? Retornar aos fundamentos, retornar ao próprio Russell, a coisa mesma, deixar que ele fale através dos textos, por meio desses textos, as suas noções centrais. Então, se a gente toma como base que a fenomenologia é uma filosofia da atenção rigorosa, né, que busca fazer com que esses fenômenos, dentro do ambiente da psicoterapia, né, dentro do ambiente do que a gente chama de clínica, né, a pessoa atendida possa, né, fazer com que ela, no nosso suporte, no nosso apoio, vir a falar, a expressar corporalmente, a utilizar o desenho ou até mesmo com silêncio. Né? Então, eu tenho algo que é o rigor, né, que eu atuo na minha atuação de prestar atenção no que é dito, como é dito, por quem é dito, quando é dito, e o que pensa e o que faz com isso que é dito. Tá? Então, basicamente, haveria um slide em que eu colocaria algumas noções centrais. A noção central é a noção de retorno às coisas mesmas, né, de ver a pureza do fenômeno. Isso é uma grande questão, porque dentro da psicologia, essa noção de pureza, ela é extremamente mal entendida, porque a gente, se retornar às bases, a gente vai entender, então,
que isso tem uma relação direta com a oposição que o Russell faz ao psicologismo, a tratar o fenômeno psicológico como coisa, a naturalização da consciência, e, paralelamente, ele vai propor uma fenomenologia da consciência ao invés da ciência natural da consciência. Ele vai fazer muito bem isso na obra que foi um marco no meu trabalho, que é a Filosofia como Ciência de Rigor, onde ele vai tentar fazer essa diferença e dizer que a psicologia não é filosofia, mas tampouco ciência física. Mas psicologia sem filosofia é impossível de que isso aconteça. Bom, isso é suficiente para que na construção de um trabalho, né, na perspectiva de um atendimento psicoterápico, eu não afaste a filosofia do trabalho, né? Isso significa, então, a partir dos fundamentos, basicamente eu vou sintetizar, né? A intencionalidade, a temporalidade, a corporeidade, a empatia e a intersubjetividade como molas mestras desse campo de compreensão do mundo vivido, já que é no mundo vivido que eu tenho toda a fundamentação ou todo o aporte teórico para compreender o que acontece com esse sujeito, para entender quais são as suas intenções, já como o próprio Russell coloca, a proposta da fenomenologia é ser uma analítica intencional. É por aí que a gente caminha. Então, o que faz com que alguém nos procure dentro do ambiente, né, da psicoterapia e quais são as suas intenções dentro do processo psicoterápico. O que ele realmente consegue perceber, o que ele, a gente pode dizer, em atitude natural, não percebe, de que maneira, né, na condução do trabalho, eu vou possibilitar que essa pessoa desvele aquilo que faz parte do seu vivido, né, da sua história, e buscar aquilo que o Russell coloca na sua obra, que é o que ele diz, né? O que eu quero é claridade, o que eu quero é consciência, é fazer com que essa consciência se amplie, fazer com que essa consciência consiga perceber as suas intenções, o seu caminho, e a partir disso, né, também o psicoterapeuta possa prestar atenção no seu próprio trabalho, nas intenções que aparecem, por exemplo, no momento do seu atendimento. Nesse sentido, então, a pesquisa que eu comecei a fazer existem textos que tratam especificamente, né, dessa literatura dirigida a Russell. Sempre que a gente busca, a gente encontra sobre o Heidegger, sobre o Sartre, sobre o Kierkegaard, sobre o Merleau-Ponty, com cruzamentos diversos, com Buber, né? Isso fez, por exemplo, a grande imagem do que está dentro desse encontro, que a gente tem a psicoterapia fenomenológica existencial, a psicoterapia existencial humanista, a psicoterapia humanista existencial, a gestalt terapia, a centrada na pessoa, e dentro disso a gente tem profissionais e pesquisadores que fazem cruzamentos a partir dos seus interesses e das suas histórias. Buber com Merleau-Ponty, Heidegger e Sartre dentro da sua prática clínica e assim sucessivamente. E eu comecei a perceber que haviam poucas publicações. É então que eu começo a buscar, eu encontro um primeiro texto que foi publicado em 2010, num evento que se chamava Psicoterapia de Orientação Fenomenológica, né? Eu fiquei bastante interessado pelo texto, começo a ler o texto, mas eu vejo que em algum momento ele caminha para os fundamentos. Depois ele fala de uma diversidade e acaba se perdendo um pouco sobre isso que era a minha proposta. Mas é um texto com que se faz o trabalho, se faz uma consulta, porque em alguns momentos ele vai acessar exatamente qual era o ideal russeliano. Aí, dentro dessa pesquisa, eu consigo encontrar um outro texto, que é um texto americano do Barbara George, que é reflexões sobre a prática terapeuta baseada na perspectiva russeliana. E a autora, ela vai mostrar que os anos de trabalho dela na clínica, ela vai passar por essa experiência de fazer os fundamentos, claro, tendo uma adaptação, que às vezes há essa incompreensão, né? O que o Russell deixou para a gente foram fundamentos para que nós, na nossa época, no nosso trabalho, seja como clínico, seja na área social, atualizasse esses fundamentos dentro da prática. Uma coisa também que precisa ficar clara é essa divisão que o Russell deixa entre filosofia fenomenológica e psicologia fenomenológica, que é a proposta que ele
abre o caminho, que ele mesmo percebe que ele não consegue dar conta, mas que para nós, né, e aí o Adriano ontem estava inclusive falando sobre isso, que é exatamente essa carência que nós temos do acesso à literatura fenomenológica puramente russeliana, ou seja, das russelianas. A gente tem aí um delay muito grande, né, o Ideias, o Investigações Lógicas, ele é publicado em Portugal em 2008 e no Brasil só em 2014 pela editora GEM. Então, todas as outras traduções são ou espanholas, ou francesas, ou italianas. E não eram obras tão fáceis. Hoje a gente consegue localizar isso de maneira mais fácil. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi com o Adriano em 2006, aqui em São Luís, um curso de formação em gestalterapia, onde eu conheci o Ideias 1, né? E depois em vários congressos, com contatos, né? Em 2009, entro em contato com a obra do professor Tomi Akira, né? Em que a tese dele de doutorado sobre a psicologia fenomenológica, a posição que ele tem sobre isso, ele tem uma posição sobre a questão da psicologia fenomenológica, a possibilidade, a aplicação nos vídeos, uma série de questões. Então, eu continuo ao longo desse tempo, né, basicamente dentro de uma teimosia, de uma insistência, de tentar localizar esses fundamentos. O que vai fazer, né? A gente começa a entrar em contato com essas obras, mas tem uma barreira grande. Qual é? A barreira da própria língua, né? A dificuldade que a gente tem de conhecer a língua, de entender a fenomenologia numa outra língua, do próprio tempo de compreensão disso, né? Entre várias atividades, você tem que fazer uma tradução, tentar pensar isso e de que maneira a gente pode se apropriar. Então, comecei a, numa escala exponencial, capturar esses textos e ter posse desses textos. Só que aí eu me vi com um grande dilema, que é ler esses textos e continuar todas as outras atividades profissionais. Então, ao longo dessa trajetória, alguns textos basearam ou guiaram isso que eu estou chamando de psicoterapia na orientação fenomenológica. Que fundamentos são esses? Nesse sentido, né, alguns textos, como a filosofia como ciência de rigor, a ingenuidade da ciência, por último, né, uma tradução que eu fiz, mas ainda não foi publicada, que é um texto sobre a aparição do espírito, entropatia e experiência do outro, que foi traduzido por uma revista francesa, em que o Russell fala dessa relação com o fantasma, com um corpo que não existe, a corporeidade, né, e a ideia da empatia. A minha proposta de pós-doutorado, que iria acontecer no ano passado, mas que razões pessoais não foi, seria um trabalho com o professor Cristiano Barreira para estudar sobre a intersubjetividade, né, preferencialmente no volume 2 do Russell, onde o Russell vai falar dessa importância da intersubjetividade no trabalho, na relação com o outro, na relação com o mundo. Bom, esses fundamentos, em geral, e aí eu concordo bastante com o que o professor Adriano colocou, a grande maioria dos cursos de formação em psicologia não tem acesso a essa literatura. Ou quando tem, são muito malmente apresentados. Ou é selecionada uma obra russeliana, por exemplo, que não é a obra adequada para essa fundamentação. Então, essa minha experiência foi levando a algo que era, junto na graduação, apresentar essas obras, depois, na pós-graduação, abrir um campo e uma linha de pesquisa, da qual hoje eu sou orientador, né, na área de clínica e avaliação psicológica, onde os alunos, os mestrandos, eles fazem os estudos exatamente para tentar pensar o que é essa clínica, o que é uma psicoterapia, o que é avaliação e investigação, com uma base rigorosamente russeliana, e além disso, nós abrimos um campo de estágio em clínica na orientação fenomenológica, e essa orientação é russeliana, que já tem mais ou menos uns 3 anos que a gente trabalha na formação em psicologia dentro do serviço escola. Então, todas as discussões que são feitas com base nos textos de Russell e de comentadores extremamente rigorosos ao Russell. E aí eu seleciono alguns. Posso citar aqui o Tomi, posso citar o próprio professor Carlos Tourinho, a professora Ângela Lisbelo, que recorrem aos fundamentos. Então, recorrem aos fundamentos e possibilitam que a gente consiga localizar aquilo que é apropriado, que serve, que pode ser garantia para um trabalho dentro da psicoterapia. Nesse sentido, então, a gente continua a pesquisa e vai ao encontro, né, de outros textos e de outras literaturas.
Qual o problema que a gente vai ter? É que o uso da palavra psicologia fenomenológica em geral, ele é amplo, mas ele não retorna à obra central em que o Russell fala o que é a psicologia fenomenológica para ele, o que é a psicologia intencional, o que é a psicologia pura. Isso vai fazer, então, que a gente comece a apresentar, né, esses fundamentos, essas obras, e fazer essa discussão, primeiro no trabalho, dentro da graduação, apresentando isso na pós-graduação e também dentro do estágio, né? É algo que começou. Na medida que isso aconteceu dentro do campo da docência, isso foi migrando preferencialmente para o campo dentro do atendimento clínico e do estágio, né? Dando essa fundamentação. O que ocorre, né? A gente tem clareza de que essa proposta que a gente está apresentando, né, de retornar ao vivido, a suspensão dos a priores, aquilo que é dito como é dito por quem diz no momento que é dito, né, o acesso à vivência, a compreensão da intenção daquele que fala e da própria intenção do psicoterapeuta, que não deve ser uma postura investigativa, que deve ser uma postura, né, de presença, de relação corpo, intersubjetiva, né? E nesse sentido é necessário o retorno aos fundamentos. Não significa dizer que a gente vai fazer uma leitura do Russell para fazer uma aplicação direta desse fundamento, mas significa dizer que a leitura russeliana das obras selecionadas ou de aspectos dessas obras fundamentam a prática no exercício da psicoterapia, né? Em síntese, esse trabalho que a gente tem feito, tanto do ponto de vista pessoal quanto no ponto de vista acadêmico, no exercício dessa relação entre o psicoterapeuta com a pessoa atendida, como é que essa ação do psicoterapeuta pode possibilitar um acesso à vivência, um acesso ao sofrimento, um acesso às dúvidas, às incertezas, às questões que são dessa pessoa atendida. Qual a intenção dessa pessoa quando procura o psicoterapeuta, quando mantém o vínculo na psicoterapia, ou sai da psicoterapia, ou altera o tempo da psicoterapia? Qual é a relação que isso existe com o corpo do terapeuta, com a temporalidade? Então, essas questões que aparecem dentro do campo do exercício clínico, da atitude fenomenológica na clínica, tem a leitura por trás, a leitura de base, né? Dos fundamentos russelianos, né? E eu estou chamando fundamento exatamente o retorno a ele mesmo, aos próprios livros, às próprias obras, considerando todas as dificuldades que aqui eu coloquei, né? Mas como uma tentativa de pensar isso. E ratificando, né, que não há essa tentativa de se fazer uma conversão ou uma apropriação inadequada dos fundamentos russelianos como uma aplicação dentro da clínica, mas entender qual é a proposta central que o Russell traz, que é contrária à psicologia de cunho científico-natural, da atitude natural, né, que tenta trazer pressupostos prévios, compreensões diagnósticas prévias, uma tentativa de compreender os fenômenos psicopatológicos previamente, a partir de categorias pré-formadas. Isso não significa, né, como o próprio Russell fala, jogar fora o que é produzido pelas ciências outras, mas significa colocar em suspenso para que essa relação direta possa possibilitar uma compreensão e uma análise do vivido a partir dos fundamentos que foram deixados por Russell. Então, é dessa maneira que eu tenho feito essa investigação. E aí a gente entra em contato com vários outros textos, né? Eu posso também citar o texto da professora Ana Feijó, o texto da professora Virginia Moreira, né, que fazem um retorno aos fundamentos de Russell e ao mesmo tempo, dentro dos trabalhos dela, né, a migração o trabalho com Merleau-Ponty, o trabalho com Heidegger, o trabalho com Kierkegaard, mas verificando que essa base dos fundamentos russelianos, da atitude fenomenológica, do método fenomenológico, elas estão presentes. Cada um dentro da sua apropriação e cada um dentro daquilo que faz a sua própria experiência e o seu próprio, né, alavancar de conhecimento que é desenvolvido. O próprio professor Adriano também ontem comentou sobre o IASPA e a relação da psicopatologia fenomenológica, né?
Só para citar isso brevemente, houve uma situação na minha instituição em que eu quis assumir a disciplina de psicopatologia. E uma colega disse, não, mas você dentro da abordagem fenomenológica não pode, não deve, porque qual é a contribuição que a fenomenologia tem para a psicopatologia? E essa foi uma questão bastante intrigante que fez com que eu assumisse essa disciplina e começasse a apresentar os fundamentos de Asper, de Eugênio Minkowski, de Medard Boss, de Arthur Tatossian, para que os alunos conhecessem de que maneira esses fenômenos, ou esse olhar da psicopatologia fenomenológica, poderia ressoar dentro da clínica ou da psicoterapia de um modo mais específico. Ou, no meu caso, também dentro das interações homem-animal, que é o meu campo forte de trabalho. Então, eu acho que, em linhas gerais, as ideias centrais que eu queria colocar são essas, né? Infelizmente, os slides não ficaram prontos e eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Jean.